Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Bom dia, a melhor e mais bonita torcida do mundo. Torcida Tricolor, hoje, 17 de março de 2021, está começando mais um Tricolores no Volante e eu, Gustavo Assis, vou trazer as principais notícias do Tricolor do Flusão para você. Então, vamos lá. O Fluminense ontem renovou o contrato do menino Jefter, né, o lateral vamos dizer assim, do time dos sonhos do Sub-17 do Fluminense, né? O Jefter, que é considerado um bom lateral, né? Lateral esquerdo da base do Fluminense. O Fluminense renovou o contrato dele até 2025. Então, já tinha renovado com o Arthur, né? Já tinha renovado com outros jogadores da base. Agora renovou mais um, né? O Jefter vai ter o vínculo, teve o vínculo renovado com o Fluminense até 2025. Outro lateral também, que esse no caso vai trazer um retorno ao Fluminense, é o Marlon, né? O Marlon, que é muito contestado pela torcida do Fluminense pelas passagens que teve pelo Tricolor das Laranjeiras. O Marlon, que ainda pertence ao Fluminense, mas está emprestado a um time lá na Turquia. Esse vínculo vai até maio e essa equipe turca tem a prioridade da compra e ela deve realizar essa compra do jogador. Então, realizando a compra, o Marlon vai ter um retorno financeiro bem bacana para o Fluminense. Lembrando que o Marlon foi contratado em 2017 por 2 milhões de reais na época, junto ao Criciúma. E com esse empréstimo que foi feito lá para esse time turco, o Fluminense já teve um retorno de 1 milhão de reais, 1 milhão, ou seja, metade do valor que o Fluminense investiu nele. E agora com a compra deve vir um valor bem acima disso, certo? O Fluminense não divulgou valores, não temos informação dos valores, mas deve ser um valor bem acima desse 1 milhão, deve ser aproximado 3, 4, 5 milhões de reais, é o que eu aposto, né? A outra informação foi o Luca, né? O Luca que se reapresentou antes de todo mundo, né? Estava previsto para todo mundo se representar, representar hoje, no caso, o elenco principal do Fluminense, e o Lucas se representou ontem, ansioso garoto, né? Se representou com um dia de antecedência ao Fluminense, né? A outra informação agora envolvendo contratações, que é a principal notícia do Fluminense, né? O Fluminense praticamente desistiu do Roger Guedes, porque o Mário Bittencourt se assustou com os valores, né? O jogador ganha em torno de 3 milhões de reais por mês lá na China. E o empresário do jogador também já informou que ele deve renovar com o clube chinês. Então o Mário desistiu dessa contratação, também informou que o Sacha do Atlético Mineiro é bem difícil devido a valores e também porque o Atlético Mineiro não quer se desfazer do jogador. Então o foco agora é o William Bigode, que o Palmeiras já informou que quer renovar, porém já acena com uma redução salarial. Então vai depender do jogador, se ele vai querer renovar com o Palmeiras ou se ele vai querer vir para o Fluminense. Se vier para o Fluminense, provavelmente deve ser também por empréstimo, mas o salário dele gira em torno de 400 mil mês, que está dentro mais ou menos do que o Fluminense pode pagar. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou passando agora para o Felipe Barros, que ele vai comentar todas essas notícias. Muito bom dia, tamo junto, saudações tricolores. Bom dia, Guga. Fala, torcedor do Tricolor. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre as últimas notícias do nosso Flusão. Sobre a renovação do lateral esquerdo Jefter, a gente aposta bastante nesse jogador, ele é bem voluntarioso na lateral esquerda, atuou muito bem no Campeonato Brasileiro de Sub-17, né, na última temporada, nas nossas campanhas, na nossa conquista, né, no vice-campeonato da Copa do Brasil. Ele que na linha sucessória aí dos laterais esquerdos no Fluminense, ele está atrás do Egídio, do Danilo Barcelos, do Marcos Pedro e do Raí, que jogou no Sub-23. Né? O Marcos Pedro a gente vê um grande potencial também, mas o Raí, pelos primeiros jogos aí do Campeonato Carioca, a gente viu que é um jogador bastante limitado. Né? E o Jefter é uma joia, mais um dessa geração do Sub-17 que renovou o contrato com a gente. Né? Depois do Arthur, do João Neto, Matheus Martins, enfim, dentre outros. Jefter renovou com Flusão. Isso não garante que ele fique no Fluminense até 2025, né? Então a gente espera que o Fluminense consiga extrair primeiramente
um retorno técnico desse jogador e depois faça uma boa venda, né? Vamos parar de vender a preço de banana, né, galera? Sobre o Luka, né, que se representou com antecedência, a gente espera que o Luka possa evoluir essa temporada, né? E talvez o que tivesse faltando para ele era uma sequência aí de treinamentos, voltou antes para melhorar a forma física. A gente gosta de ver esse tipo de atitude do jogador, né? Vamos esperar uma temporada melhor dele nesse 2021. Sobre de vender a preço de banana, né, galera? Sobre o Luka, né, que se representou com antecedência, a gente espera que o Luka possa evoluir essa temporada, né? E talvez o que tivesse faltando para ele era uma sequência aí de treinamentos, voltou antes para melhorar a forma física. A gente gosta de ver esse tipo de atitude do jogador, né? Vamos esperar uma temporada melhor dele nesse 2021. Sobre a renovação, a questão do Marlon, né, nosso ex-lateral esquerdo, que está no Trabzonspor da Turquia, ele que foi contratado, como o Guga disse, por 2 milhões de reais, já nos rendeu 1 milhão quando foi emprestado e pode nos render mais dinheiro, né? De acordo com o Transfer Market, o valor de mercado do Marlon hoje é de 3 milhões de euros. A gente não sabe se o Fluminense vai exigir todo esse valor, se vai pegar parte desse valor. A gente espera que uma boa graninha entre nos nossos cofres aí com a venda do Marlon, né? Que não se firmou, teve altos e baixos no Fluminense, mas foi bem os empréstimos que o Fluminense fez para ele, né? Ele jogou bem no Boa Vista de Portugal, jogou bem na Turquia e é um jogador que, se o Fluminense tivesse um pouquinho melhor de condição financeira, ele trazia de volta, né? Não dependia de fazer uma venda agora, porque o Fluminense hoje tem uma das deficiências do seu elenco, é uma lateral esquerda, né? Com Egídio e Danilo Barcelos. A gente deseja boa sorte ao jogador e a gente espera que consiga um retorno financeiro com a venda dele. E por último, a desistência, né, de Mário Bittencourt, de condição financeira, ele trazia de volta, né? Não dependia de fazer uma venda agora, porque o Fluminense hoje tem uma das deficiências do seu elenco, é uma lateral esquerda, né? Com Egídio e Danilo Barcelos. A gente deseja boa sorte ao jogador e a gente espera que consiga um retorno financeiro com a venda dele. E por último, a desistência, né, de Mário Bittencourt, do Fluminense, na contratação do atacante Roger Guedes, né? Foi noticiado ontem que o valor que ele ganha por mês na China é de 3 milhões, né? 3 milhões de reais. Um valor muito alto e muito acima, né? É o dobro do que a gente vinha lendo nas últimas notícias, né, de que davam conta que ele ganhava 1,5 milhão, né? Ele ganha 3 milhões mensais e houve uma reviravolta na negociação com um Shandong Luneng e ele deve permanecer na China. É isso. Vamos agora focar os nossos esforços no William Bigode, esperar que o Fluminense consiga trazer o jogador e que tenha um plano B à altura também, porque a gente precisa de reforços que cheguem com bagagem, que cheguem para ser titulares e nos ajudar a conquistar a tão sonhada Copa Libertadores. É isso, galera. Saudações tricolores, um forte abraço. Valeu!